Bem-vindos ao canal Lu Cardio Eco. Meu nome é Luciane Martins, sou médica cardiologista e hoje iremos dar continuidade ao assunto anterior, o autismo. Exames durante a investigação. O diagnóstico de autismo é clínico e apresenta prejuízo nas áreas da comunicação e socialização associados aos interesses restritos e comportamentos repetitivos. Na anamnese, o primeiro passo para o diagnóstico diferencial é a busca de informações colhida dos pais e cuidadores sobre a gestação e as condições de parto desta criança, através de uma anamnese detalhada, ou seja, de uma investigação detalhada. Deve-se identificar possíveis fatores de risco para o autismo, idade dos pais, filhos de pais mais idosos apresentam risco maior para o desenvolvimento de autismo, gravidez espontânea ou induzida, uso de medicamentos, consumo de drogas ilícitas, álcool e tabagismo durante a gestação. Na história familiar, é relevante a presença de transtorno de desenvolvimento em familiares ou grupos populacionais circunscritos, onde se constata uma incidência aumentada entre irmãos que pode chegar até bem próximo aos 20%. A presença de síndromes genéticas, pois estudos recentes confirmam a suspeita de hereditariedade do autismo com a descoberta de que mutações do DNA mitocondrial alteram o fornecimento de energia ao cérebro, o que determina o desenvolvimento neuropsiquiátrico ou do próprio autismo. Para o estabelecimento de diagnóstico diferencial com problemas que possam afetar o desenvolvimento do cérebro e a cognição no início da infância, vale investigar se houve exposição durante a gestação desta criança a agentes relacionados com reconhecidos como tóxicos, como, por exemplo, o ácido valproico, o DDT e outros subprodutos. Essas substâncias tóxicas são citadas por estudiosos do assunto como causas ambientais que funcionariam como gatilho para o desenvolvimento deste transtorno. São de relevante dados do recém-nascido no momento do nascimento, como prematuridade, hipoxemia, isquemia, que podem causar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, no aspecto cognitivo e comportamental. Na anamnese, é importante saber também a época em que os pais ou cuidadores notaram a perda da habilidade já adquirida ou alterações no comportamento da criança, como, por exemplo, diminuição do contato visual, indiferença ou respostas reduzidas de expressão a diferentes emoções, redução do sorriso social, atraso no aparecimento da linguagem, como balbucio aos 9 meses, nenhuma palavra pronunciada até os 16 meses, não formar frase até os 2 anos, ecolalia, pouco interesse em pessoas, ausência de resposta ao chamado pelo seu nome, não ter noção do período e não apontar aos 12 meses. No segundo ano de vida, nas crianças com autismo, podem aparecer os comportamentos repetitivos, tanto com o corpo quanto com os objetos, sendo estes utilizados de modo nada comum, como, por exemplo, enfileiramento sistemático dos seus carrinhos. O não compartilhamento de objetos e brincadeiras coletivas, além de poucas atitudes comunicativas, ficam mais evidentes
mantendo ainda um baixo contato visual, além do aumento da irritabilidade e de uma dificuldade maior que o habitual em regular as emoções negativas. Comorbidades. As manifestações clínicas mais frequentes associadas ao autismo são transtorno da ansiedade, incluindo as generalizadas e as fobias, transtorno de separação, transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, tiques motores, episódios depressivos e comportamentos autolesivos, em torno de 84% dos casos. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em cerca de 74% dos casos. Deficiência intelectual, déficit de linguagem, alterações sensoriais, doenças genéticas, transtornos gastrointestinais e alterações alimentares, distúrbios neurológicos como epilepsia e distúrbios do sono, comportamento motor como a dispraxia, alterações da marcha ou alterações motoras. Diagnósticos diferenciais. Os principais diagnósticos diferenciais do autismo são déficit auditivo, com a diferença que não tem prejuízo na socialização e respondem a outros estímulos sonoros. Déficit intelectual, que cursa também com alterações no desenvolvimento cognitivo e comportamental, enfatizando que as crianças com autismo pioram a sua comunicação com a idade, ao contrário daquelas com diagnóstico de déficit intelectual, onde a sociabilização tende a melhorar com o tempo. Transtorno de linguagem, que acabam interferindo na sociabilização, porém não vêm acompanhadas com gestos nem comportamentos repetitivos. Transtorno de ansiedade e transtorno de apego reativo entram no rol do diagnóstico diferencial, porque alteram a comunicação social e a sociabilização. Porém, estas crianças apresentam melhoras nessas habilidades quando estão em um ambiente onde se sentem confortáveis, seguras e mais adequadas, o que não acontece com os portadores de autismo. Transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O início do TOC é mais tardio e geralmente não está associado a prejuízo na comunicação como na ansiedade. Além disso, no TOC, a clínica se apresentam como movimentos mais complexos que se destinam a aplacar a ansiedade resultante do pensamento obsessivo. Esquizofrenia. Assim como no autismo, se caracteriza por prejuízos na interação social e por padrões de pensamento incomuns. Entretanto, a esquizofrenia costuma se manifestar após o período normal de desenvolvimento. Apresenta também delírios e alucinações inexistentes no autismo. Síndrome da afasia epilética adquirida. Trata-se de uma síndrome epilética que se inicia entre 2 e 8 anos, com prejuízo significativo à linguagem. A alteração mais precoce é a perda da linguagem receptiva, com afasia de expressão. Na sequência, a piora do quadro é progressiva e pode abarcar prejuízos cognitivos e comportamentais globais. Porém, além do início mais tardio, essa síndrome não apresenta todas as características do autismo. Síndrome de Rett é um quadro genético caracterizado por prejuízos cognitivos e físicos significativos, assim como regressão no desenvolvimento psicomotor normal após os primeiros 6 meses. A queda na curva do perímetro cefálico, perda das habilidades manuais, de linguagem, de marcha
e presença de comportamento na comunicação e na interação social. Contudo, ao contrário do autismo, passada a fase de regressão, nota-se inclusive as habilidades de comunicação. O exame físico. O exame físico e psíquico completa o diagnóstico. Na avaliação física da criança, devem ser checados todos os sistemas, além da investigação minuciosa da presença de dismorfia, que remetem o pediatra à suspeita de síndromes genéticas associadas. Controle do peso, estatura e medida do perímetro cefálico são itens obrigatórios na consulta do pediatra. A inspeção da pele para a detecção de lesões hiper ou hipopigmentadas podem sugerir assim síndromes neurocutâneas. Alterações neurológicas como hiper ou hiporreatividade, estímulos sensoriais do ambiente, alterações das provas de coordenação motora, dos pares cranianos, dos tônus e reflexos superficiais, profundos e primitivos devem ser correlacionados com cada doença específica. A observação do comportamento engloba a interação da criança com seus familiares, com o examinador, com o meio e com seus brinquedos. É importante checar se a criança reage positivamente quando chamada pelo seu nome, olhando para quem a chama. Neste momento, observa-se também a expressão facial, se imita gestos e palavras, se participa de brincadeiras de forma funcional, se possui preferência a objetos em relação ao olhar ou face humana, se olha nos olhos de forma sustentada, se apresenta rigidez comportamental, se faz o uso dos pais como objeto para pegar ou que deseja, se apresenta irritabilidade desproporcional à situação de frustração e algumas alterações motoras, verbais ou visuais. Testes padronizados de avaliação formal do autismo são obrigatórios para avaliar se o seu desenvolvimento da cognição, do comportamento, da linguagem estão adequados para a idade cronológica. A avaliação audiológica deve diferenciar os déficits auditivos e acompanhar com a fonoaudióloga pode contribuir para um diagnóstico precoce e mais preciso. É consenso na literatura que quanto mais cedo forem reconhecidas alterações de desenvolvimento e comportamento de crianças no que se diz respeito à sua história de vida afetiva, social e escolar, mais precoce poderá ser a intervenção e melhores serão os resultados.